Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 36, de 10 a 8. Meus irmãos e irmãs, o tema deste Evangelho é a missão do povo de Deus. A missão nasce pelos apelos do povo sofrido. Jesus constata a situação do povo. Todos estavam cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. A constatação de Jesus encontra eco no passado do povo de Deus. A metáfora do rebanho sem pastor recorda o livro dos Números e também o primeiro Reis, quando o povo precisava de lideranças que o conduzissem à posse da liberdade e da vida. Quando não há líderes comprometidos com o sofrimento do povo, este se torna ovelha sem pastor, fica à mercê da ganância dos políticos inescrupulosos. A constatação de Jesus é acompanhada pela compaixão. Ele é o mestre da compaixão. Esta, por sua vez, suscita sempre gestos concretos de serviço à causa dos sofredores e despossuídos, serviço que se traduz no Evangelho de Mateus na prática da justiça. Jesus percebe que a missão de liderar e libertar o povo requer a colaboração de muitas pessoas. Ele compara esse processo a uma colheita abundante. É o aspecto positivo, pois a caminhada do povo rumo à libertação já está apontando para os frutos maduros de abundantes colheitas. Mas isso requer a participação de mais pessoas. Por isso ele diz: a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Portanto, peçam ao dono da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A missão, portanto, nasce da percepção e da compaixão com o povo que sofre por causa da má administração dos bens da vida, ancorando-se na esperança de que a luta pela justiça, garantida pelo dono da colheita, irá produzir frutos de vida para todos. Esse é o primeiro ponto, a missão que nasce dos apelos do povo sofrido. O segundo ponto, nós podemos perceber a missão para a libertação. A missão de Jesus no Evangelho de Mateus é cumprir a justiça que se traduz na libertação do povo de todos os tipos de alienação. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Mais adiante, nas recomendações dadas aos discípulos, Jesus pede que façam as mesmas coisas que ele fez. Curem os doentes, como ele os curou. Ressuscitem os mortos, como ele os ressuscitou. Purifiquem os leprosos, como ele os purificou. E expulsem os demônios, como ele os expulsou. A missão dos discípulos de Jesus é, pois, continuação da prática libertadora de Jesus. Um terceiro ponto desse evangelho, a missão na comunhão. Mateus apresenta a seguir o nome dos 12 apóstolos. Não se trata de um grupo fechado e elitista. Pelo contrário, o número dos 12 recorda as 12 tribos de Israel e é simbolizado de totalidade. Todos são chamados a libertar-se e enviados a libertar os que encontram sob qualquer forma de dominação. Jesus escolheu pessoas de profissões e ideologias diferentes. De fato, entre os 12, há pescadores e um cobrador de impostos. Segmentos sociais até então incompatíveis entre si. Pelo menos um dos discípulos de Jesus é Zelote, partidário de movimento revolucionário armado. Além disso, entre eles está Judas Iscariotes, o traidor de Jesus.
Os 12, portanto, indicam que todos são convocados à causa da libertação do povo assumida por Jesus. Mas não basta a boa vontade, pois Judas Iscariotes, mediante a traição contra Jesus, tentou entregar a causa da libertação nas mãos dos que mantinham a sociedade discriminadora e opressora. Jesus indica aos discípulos as prioridades da missão. Não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. A prioridade é para as ovelhas perdidas, ou seja, recordando novamente Números 27:17. Pôr-se a serviço dos que foram roubados de sua liberdade e dignidade e se tornaram submetidos a sistemas que geram dependência, escravidão e morte. E por final, meus amados irmãos e irmãs, na gratuidade que traz o reino para dentro da nossa história. Os discípulos são anunciadores da proximidade do reino que adquiriu corpo na pessoa de Jesus. Vão e anunciem: o reino dos céus está próximo. O reino se exprime em relações de fraternidade, justiça e gratuidade. Os seguidores de Jesus receberam gratuitamente o reino. Anunciá-lo é entrar na esfera da gratuidade que gera novo tipo de relações em vista de sociedade e mundo conformes o projeto de Deus.